O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa mãe, a Igreja, nos convida a olhar, a fixar nossa atenção sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, contemplar o Sagrado Coração de Jesus. Primeiro dia do mês de dezembro, primeira sexta-feira do mês, Deus nos dá esta oportunidade de nos aproximar do Sagrado Coração do seu Filho Jesus Cristo. Sagrado Coração de Jesus, que tanto amou o mundo, que se entregou para a salvação da humanidade, esse coração que foi aberto pela lança para jorrar sangue e água, fonte de todos os sacramentos, fonte de toda a vida da Igreja. E quem se aproximar desse coração de Jesus vai beber a fonte da vida. E ele e ela vai se transformar uma fonte borbulhante de água pura. É isto que nós devemos renovar hoje como propósito de vida, que nós nos transformemos, que nós nos aproximemos do coração de Jesus para nos tornar fonte de água pura para os nossos irmãos e irmãs. Isto exige de nós uma mudança de vida. Isso exige de nós uma contemplação para enxergar a ação e a presença de Deus na nossa vida. Vejamos o que nos diz o Evangelho de hoje. Tudo o que Deus criou ao nosso redor deve nos servir para chegar ao nosso Criador. Jesus no Evangelho nos convida a olhar para a figueira, nos convida de enxergar as transformações que se realizam nessas plantas de Deus, para que nós também, observando essas transformações, possamos renovar a nossa vida. Eu nos convido, meus irmãos e irmãs, a passar daquela antiga pessoa que nós éramos o mês passado para uma nova pessoa criada à imagem de Deus, que se encontre neste amor, nesta graça de Deus, bebendo a fonte do água pura que sai do coração de Jesus. Essa primeira sexta-feira do mês nos convida também a renovar a nossa vida de cristão diante de Deus. Oferecer a nossa vida como sacrifício agradável a Deus. Oferecer a nossa vida como entrega total a Jesus Cristo.
Ele nos disse hoje: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. A palavra de Jesus é eterna, a palavra de Jesus é vida, e Ele se personifica nesta palavra quando nós lemos o Evangelho de São João: o Verbo se fez carne. Esse Verbo é a palavra que criou tudo. Esse Verbo é a palavra que renova a nossa vida. Esse Verbo é a palavra que deve renovar nossa confiança a cada dia no Senhor. Portanto, somos convidados, como filhos e filhas do reino de Deus, a deixar-nos contagiar pelas coisas boas que surgem do coração do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai. Quais coisas? A promoção da vida, a comunhão com Deus, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, a partilha. Estamos nos aproximando do Natal e nós estamos fazendo a campanha para Belém, Casa do Pão, para que os irmãos e irmãs tenham comida, pelo menos neste tempo. E nós somos convidados a partilhar, a viver esta caridade, caridade que nós aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, a mudança na nossa vida não é somente no falar, mas deve ser uma mudança que se manifesta na nossa prática, na vivência da caridade, na vivência do amor, na vivência da misericórdia e, sobretudo, a reconciliação entre nós. Aproximando-nos do final do ano, esse é a última sexta-feira do ano, primeira sexta-feira do mês, nesse ano de 2017, somos convidados a fazer uma avaliação para reconciliar-nos, para pedir misericórdia de Deus sobre nós, sobre nossas famílias e sobre todos aqueles que nos ofenderam, para podermos encerrar esse ano sob o olhar e a misericórdia de Deus. O apóstolo disse que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, que nós também não encerremos o ano de 2017 com mágoa, com tristeza no coração. Abrimos o nosso coração à graça de Jesus. Deixamos que o sangue que jorou do lado aberto de Jesus purifique a nossa vida. Deixamos-nos levar pela misericórdia de Deus para que sejamos discípulos e discípulas fiéis do Senhor Jesus Cristo através da nossa vida de dia a dia. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós para que nossa vida agrade cada dia ao seu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém?